A maior mentira que os anos 90 contaram pra nossa geração não foi sobre como a gente ia ficar rico trabalhando. A maior mentira foi sobre como é que a gente ia se sentir na vida adulta. A gente cresceu assistindo Friends, Gilmore Girls, achando que ter 30 anos significava passar 3 horas esparramada num sofá de veludo, tomando um café com xícara gigante e rindo com os nossos amigos em pleno meio-dia de uma terça-feira. Mas a gente cresceu. E a gente descobriu que o sofá de veludo foi trocado por uma banqueta de madeira dura que destrói a tua coluna. O café custa o dobro da tua hora de trabalho. E se tu sentar ali e não abrir um notebook e colocar um fone de ouvido, tu parece um criminoso ocupando um espaço. Se tu sente que tua vida é só casa, trabalho, tela de celular, tu não tá louco. Hoje eu vou te provar como é que o capitalismo e o design das cidades mataram o único lugar em que a gente tinha o direito de ser feliz, de graça ou quase de graça. A gente vai investigar o assassinato do terceiro lugar. Lá no final dos anos 90, começou a bombar uma estética que o pessoal do design chama de Global Village Coffee House. Era muito tijolo aparente, luz amarela, jazz no fundo e móveis confortáveis. As primeiras lojas da Starbucks e cafeterias independentes eram exatamente assim. E isso não era uma decisão só de decoração. E o que eles estavam vendendo ali não era o café, era uma promessa psicológica de comunidade. E a sociologia explica o porquê disso mexer tanto com a gente. Lá em 1989, um sociólogo chamado Ray Oldenburg escreveu um livro genial, onde ele criou o conceito de o terceiro lugar. Ele dizia o seguinte: para a mente humana e a democracia não enlouquecer, a gente precisa de 3 espaços. O primeiro lugar é a tua casa, é onde a dinâmica familiar acontece. O segundo lugar é o trabalho ou a escola, onde as dinâmicas é a produção e a cobrança. E o terceiro lugar é o terreno neutro. O terceiro lugar era aquela praça, era aquela calçada que a gente sentava com cadeira de plástico no interior do Ceará. Era o boteco da esquina. Era um espaço onde o teu crachá não importava, onde tu não precisava ter muito dinheiro para entrar e onde a única função era a convivência. Era lá que acontecia o atrito bom. O encontro casual, a fofoca, a risada despretensiosa, onde tu se sentia parte de alguma coisa maior. Mas ocupar espaço público sem gerar lucro é um pecado mortal para a nossa sociedade hipercomercializada de hoje. As cidades e as grandes redes perceberam que a convivência não dá dinheiro. A eficiência, sim. Então, eles transformaram os terceiros lugares em centros de consumo rápido. O take and go. Pega o seu copo de papel e some daqui. Lembra do sofá? Eles tiraram. Botaram mesas minúsculas, banquetas duras de ferro e Wi-Fi rápido. O objetivo agora é reduzir o tempo que tu passa lá e aumentar a rotatividade de cliente. A gente perdeu os espaços gratuitos. As praças ficaram perigosas, a rua virou estacionamento de carro e o lazer foi privatizado. Para você sentar hoje e conversar com um amigo, tu tem que pagar um pedágio, o pedágio do consumo. E como a gente não tinha mais a praça e não tinha como pagar 30 conto em um café todo dia, a gente inventou o refúgio no bolso, o celular. As telas e os fones de ouvido com cancelamento de ruído criaram uma bolha invisível ao nosso redor. A gente privatizou o espaço público. No metrô ou na calçada, ninguém mais cruza o olhar. A verdade dura e que dói admitir é que eu já nem tinha mais esse terceiro lugar no Brasil há muito tempo. A tradição de ir para a calçada nas casas das minhas amigas, para a praça encontrar a galera, isso foi morrendo antes mesmo da internet virar o que é hoje. E o que aconteceu depois foi trágico. E quando o mundo físico ficou isolado, a gente achou que a internet ia ser a nossa nova praça. Lembra daquela época do Orkut e fóruns que a gente entrava para navegar na internet? Então, a gente não morava lá. A gente ia, via a galera, dava risada e desligava o computador. Mas as redes sociais de hoje, elas falharam miseravelmente em ser um terceiro lugar. E os sociólogos sabem exatamente por quê. Porque no ambiente físico, o objetivo é a convivência espontânea. Nas redes sociais de hoje, a lógica é a performance, a espetacularização da vida. O algoritmo não quer que tu converse, ele quer maximizar a tua atenção para mostrar mais anúncios. O que a gente faz nas redes hoje não é trocar ideia, é uma rolagem infinita, é um consumo silencioso. E a gente gera uma vigilância voluntária e a comparação absurda que destrói os laços fracos. Aquele cumprimento pro vizinho, o bom dia pro padeiro, que era exatamente essas coisas que traziam o calor do pertencimento urbano.
E é por isso que a nossa geração está enfrentando a maior epidemia de solidão global da história humana. A gente verticalizou as cidades, trancou todo mundo em condomínio fechado, priorizou os carros, tirou os bancos da rua e precificou o conforto. O isolamento não é uma falha de caráter tua. O design moderno foi milimetricamente desenhado para te deixar solitário, porque gente solitária consome mais para tentar fechar esse buraco. Não dá para comprar uma praça nova. E a calçada do Ceará nem existe aqui em Estocolmo. Mas a gente precisa entender o que foi que a gente perdeu para parar de procurar a cura em um aplicativo de celular. Reivindicar o teu tempo inútil, o seu direito de observar a rua, de não produzir, de não gastar um centavo, é a coisa mais subversiva que a gente pode fazer hoje. Se tu também tá tentando achar o teu terceiro lugar de volta nesse mundo otimizado demais, o Desencaixe é o teu lugar perfeito. Puxa a cadeira, sente aí, se inscreve e até o próximo vídeo.